Bom dia, com você, irmã Cleide. Bom dia, paz. Esse capítulo é muito lindo e traz muito temor ao nosso coração também, a respeito de que, nesses últimos versículos, a respeito do que Moisés fala, né, na sua oração. Esse capítulo se inicia com a vitória, né, sobre Og, o rei de Bazã. E este Og, ele era como que um gigante, né? E aqui fala assim, que, segundo a tradição, Moisés enviou mensageiros de paz para Og, para falar com Og. E ele fez também assim com Sion, rei dos amorreus. E naquele tempo, ele recusou permissão de passagem aos israelitas pelo seu país. Tendo sido igualmente derrotado, seu território foi repartido entre uma grande parte da tribo de Manassés. Esse Og, contavam-se várias lendas a respeito dele. E diz que no Talmud e no Midrashaim existem essas lendas a respeito da exagerada longevidade dele e da estatura de Og. Diz que ele foi contemporâneo de Noé e que as águas do dilúvio molharam seus tornozelos. Diz que ele queria casar com Sara, esposa de Abraão. Anunciou a ele a captura do seu sobrinho Ló pelos reis. E pensando ele que ia salvar, Abraão teria a mesma sorte que ele. Também, segundo a lenda, Moisés matou nessa guerra o gigante Og com um machado, saltando de uma altura de 10 côvados. Então aqui conta-se em livros, em lendas, e em alguns livros, né, a respeito disso, sobre esse tal de Og. Mas são lendas. E mais à frente também fala a respeito de que a cama dele media 9 cúbitos, né? Quase 4 metros. E mais à frente, nós vemos a respeito da oração que fez Moisés. E aí, ele fala que ele rogou ao Eterno. Ele fala assim: Moisés, o pastor modelo, que guiou o povo durante 40 anos na travessia do deserto, não pôde realizar o seu sonho, que era entrar na terra prometida. A este respeito, pregou como última tentativa para que Deus o deixasse passar o Jordão e ver a boa terra. Nessa pregação de Moisés, vê-se a ordem que deve seguir as orações. Antes de fazer o seu pedido, Moisés começou a exaltar a Deus. Não podemos dirigir as nossas preces a Deus antes de tê-lo louvado e haver reconhecido a sua grandeza e o seu poder. Nós vemos muito isso na oração do Pai Nosso, né? Que o Senhor nosso Deus, Jesus, antes ele disse o que na oração que ele ensinou ali no Pai Nosso? E todos dizem que é uma oração modelo, que todos devem seguir a oração de Jesus no sentido do que? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está exaltando o nome do Senhor, né? E aqui nos ensinos rabínicos, eles também falam isso. Que você nunca deve entrar na presença do Senhor antes de exaltá-lo, de louvá-lo, de agradecer a Ele. De santificar o seu nome e depois agradecer pelas grandes coisas que o Senhor faz e tem feito nas nossas vidas. E depois fala assim, ó. Quanta dor se percebe nas curtas e poucas palavras que Moisés dedica a Deus em sua prece. Moisés devia morrer no deserto com a geração que tanto amou e a qual, durante os duros 40 anos, transmitiu a palavra divina. Moisés invocou a Deus apenas pelo atributo divino da misericórdia. Mas hoje, ao lermos este trecho, pronunciamos, invocando os atributos da misericórdia,
e da justiça, sendo que o segundo acabou por prevalecer, que foi a justiça de Deus. O Senhor nosso Deus, ele não poupou quando ele, chorando, né, se lamentando, falou a oração ao Senhor. E aqui nós vemos que o Senhor nosso Deus é um Deus justo. Ele é justo, fiel, verdadeiro. E ele não poupa as situações erradas. Ele não poupa as situações erradas. E pelo grande amor do Senhor, porque nós sabemos que toda a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela leva a Jesus, ela leva a Cristo, a palavra, a mensagem do Senhor Jesus. E ele deu a palavra, a lei, a Torá divina, veio a nós para que nós compreendêssemos que o pecado não poderia ser vencido pela lei. Através de, mesmo cumprindo toda a lei, as pessoas não iam conseguir cumprir. Elas são 613 e resumidas nos 10 mandamentos, né? Mas a lei veio para quê? Para que nós pudéssemos ver, pudéssemos saber e entender que não conseguiríamos vencer. O homem não ia conseguir por si só, ou mesmo cumprindo a lei, ser justificado. E aí Deus fez o quê? Um plano perfeito, que Jesus viria e aí ele trouxe a justificação. E aí quando o Senhor nos justificou através de Jesus Cristo, hoje ele está à destra do Pai, e o Senhor nosso Deus, ele olha para nós através de Jesus. Toda a nossa vivência, a nossa vida, ela é através de Jesus. Então a ira de Deus foi aplacada por Jesus Cristo. Toda essa parte que fala da justiça de Deus, ele fez a justificação, e aí ele aplacou, ele mesmo aplacou a própria ira dele, através de Jesus Cristo. Irmã Brenda, quer falar? Então, amém. Ele aplacou a ira de Deus, então, através disso. E nós vemos aqui, eu percebo aqui algo muito, muito sério a respeito das palavras de Moisés, né? Moisés, ele na oração dele, ele orou assim: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele. Não toque mais nesse assunto. Perceba que o Senhor nosso Deus, ele estava irado, né? Moisés disse que ele estava irado com ele. Mas perceba que aqui Moisés começou a conversar com Deus algo que o Senhor já tinha dito lá atrás. O Senhor já tinha dito que ele não ia entrar, que isso não iria ser feito. Não iria acontecer isso que ele estava orando aqui. E quantas orações nós fazemos ao Senhor e pedimos a ele: Senhor, realiza isso, faz isso para mim, e o Senhor, de repente, ele já falou com você que ele não vai fazer isso, e você fica insistindo. Nós insistimos, muitas vezes insistimos em orações que o Senhor não quer que nós façamos. Nós precisamos entender que existem algumas situações que nós precisamos executar. O Senhor nosso Deus, ele é santo, ele é digno. E nós precisamos aprender de uma vez por todas que nós precisamos usar a nossa boca para clamar ao Senhor, para orar ao Senhor situações. Nós precisamos acordar pela manhã logo cedo e falar coisas boas a nosso respeito. Aprender a falar a palavra, declarar a palavra com a mente de Cristo, não com a nossa mente humana. Nós precisamos falar e declarar
que nós somos filhas amadas do Senhor, somos filhos amados do Senhor. Então você pode acordar logo de manhã já fazendo guerra com as suas palavras, declarar palavras boas a seu respeito, declarar a voz que o Senhor quer ouvir. Com certeza, o Senhor nosso Deus, ele quer receber de você, de mim, palavras com aroma suave, que subam como aroma suave a Ele. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos lutar nessas guerras com as nossas palavras. Existe poder na fala, na nossa boca. Deixa eu abrir aqui em 1 Coríntios 3, 1. Diz assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isto mostra que são controlados por sua natureza humana? E que vivem como pessoas deste mundo. Então a palavra do Senhor aqui diz o quê? Que muitos vivem como o mundo e não nós. Então é meio que o mundo amolda as pessoas e não as pessoas o mundo. Então muitas das coisas que é feito hoje no mundo, filmes, séries, novelas, em torno do cinema, é o quê? Para levar as pessoas a pensarem como eles, a agirem como eles. E muitas vezes isso enreda a nossa mente, enreda a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Até os costumes do mundo vêm para dentro da igreja, ao invés de ser o contrário, os costumes da igreja irem para o mundo. Em Isaías 58, Isaías 58, eu não gravei qual é o versículo daqui, do Isaías 58. Mas tudo fala a respeito da boca, de que nós devemos pronunciar palavras assim, que elevem a nossa alma logo cedo, logo pela manhã. E no Salmo 100, diz assim, ó: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Se de repente você assumir uma postura de, ao invés de reclamar, de murmurar, você simplesmente louvar e agradecer, você vai perceber que o seu dia vai mudar, as suas ações vai mudar, a sua postura vai mudar. Hoje, talvez, você não possa enxergar o seu futuro, mas você pode dizer: eu sei que o Senhor Jesus venceu na cruz por mim. E o Senhor diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores. Nós temos Jesus, como ele já venceu. Na advocacia, eles têm um termo que fala que se abre um precedente, isso abre um caminho que você pode entrar por aí e servir para outra pessoa. E Jesus, ele nos abriu o precedente gigantesco de vitória. Ele nos fez mais do que vencedores.
Logo quando você acorda, você já é vencedor em Cristo Jesus. Então você pode dizer palavras de adoração a Deus, você pode louvar ao Senhor, você pode cantar. Invente um novo cântico ao Senhor logo pela manhã. Louve ao Senhor com a sua boca. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Lembre-se dos seus testemunhos. Anote, faça anotações. E por essas anotações você pode verificar várias situações. Coloque ali separado, por exemplo, bênçãos. E você coloca, olha, todas as bênçãos que você vai recebendo, você vai anotando ali, em separado. E você pode começar essa prática logo pela manhã. Observar isso. E ao longo do seu dia, você pode louvar ao Senhor com cânticos. Faça louvores ao Senhor. Mesmo que você não tenha esse dom de compor, mas louve ao Senhor. Experimente compor um louvor de adoração ao Senhor, de agradecimento. A sua vida vai ser diferente. Você vai enxergar a vida de maneira diferente. Ontem eu estava ouvindo uma pregação que falava a respeito disso. E ali a pessoa tinha anotado 34 reclamações dela no dia. Então ela anotou todas as reclamações. E ali, depois disso, quando ela foi ler, ela lia todas aquelas reclamações que ela fez, todas aquelas coisas ruins que tinham acontecido na vida dela, e ela louvava o Senhor. E uma delas, ela machucou o dedo, muito forte, o dedo do pé, e estava doendo muito ali. E depois ela louvou o Senhor. Senhor, obrigada porque eu tenho dedo, obrigada porque eu tenho pé, obrigada porque eu posso andar. E eu tinha me lembrado de algo que aconteceu comigo, que foi, há uns 3 anos atrás, eu tinha quebrado o 5º metatarso do meu pé direito. E ali eu tive que usar gesso, depois RoboFoot, depois muleta, até voltar. Fiz fisioterapia. E hoje, depois de 3 anos, eu não sinto nada nesse pé, nada. O 5º metatarso é o menorzinho do osso, é um osso até que o Neymar tinha quebrado, né? Eu não sinto mais nada nesse pé. Então, e aí o meu punho, logo que eu entrei aqui na sala, nessa equipe, nesse grupo, os irmãos lembram que eu tinha quebrado um osso, era o escafoide da mão. Eles dizem também que é um osso terrível para se quebrar. E aí eu fiz fisioterapia e quando ela me contou esse testemunho ontem, quando eu vi essa pregação, eu me lembrei desse dia, que há alguns meses atrás, eu estava andando, eu tinha ido no açougue e tinha ido no sacolão comprar frutas, e ali eu andando pelas ruas, lembrando disso, e quando na pandemia nós usávamos máscara, né? Então era fácil você orar pelas ruas ou cantar pelas ruas. Eu tinha esse costume de ficar orando pelas ruas. E agora, quando não se usa mais máscara, eu peguei um costume de fazer louvores. Então, tipo, você tá passando num monte de pessoas, ninguém vai falar muito se você estiver louvando baixinho, cantando uma música baixinha. Várias pessoas passam por mim cantando. E aí eu faço louvores e eu oro louvando. E ali eu agradeci ao Senhor, porque naquele dia eu podia andar, eu podia pegar com a minha mão e não doía mais. Quando você passa por muito tempo de uma situação, por exemplo, quando você tem um gesso, ou quando você faz alguma fisioterapia e você ainda sente dor, fica muito marcado na sua mente, né, essas situações. E aqui, nesse capítulo 3 de Deuteronômio, quando Moisés faz essa oração, eu imagino como que aquilo não ficou marcado na mente de Moisés. Quanto ele não pensou sobre isso, de que ele não ia poder entrar na terra. Quando o Senhor nosso Deus, ele deu aquela ordem para ele, quando ele bateu na rocha, com ira, né? Eu imagino que desde aquela época até o dia que o Senhor falou para ele que ele deveria subir no monte, e ali ele iria morrer, né? Porque ali ele morreu. Eu imagino quantas e quantas vezes ele não pensou a respeito desse assunto. Até na última oração dele, ele até citou, né?
para ver se o Senhor mudava de ideia e deixava ele passar o Jordão. E nesses pensamentos que nós temos a respeito de situações assim, a respeito de nós mesmos que nós passamos, nós precisamos mudar a nossa postura na nossa fala, para que nossa atitude futura mude também. Então nós podemos ter essa ação de acordar logo pela manhã e louvar ao Senhor, adorar ao nome dele, porque a nossa vida, ela muda de uma maneira assim drástica quando você começa a assumir uma postura de adoração, de mais louvor, de mais adoração. Você consegue vencer guerras que antes você não conseguia. Ao falar a palavra, ao declarar a palavra, muda a atmosfera ao nosso redor, muda a situação ao nosso redor. Eu me lembro de milhões de testemunhos a respeito disso, de quando eu vivia na atmosfera de uma empresa, que ali a fala deles era completamente contrária à vontade do Senhor, contrária à vontade do Senhor. E ali, ao declarar a palavra, ao louvar ao Senhor, o quanto que o Senhor vai alterando e vai mudando as situações. Muitas das vezes nós oramos ao Senhor e as coisas não acontecem num estalo, de uma hora para outra. Demora um tempo para isso acontecer. Como eu já contei aqui também o testemunho de um pastor, que ele orava pela esposa, pela conversão da esposa. E isso demorou 10 anos, ele orou durante 10 anos para que ela se convertesse. Eu imagino que aos olhos dele, esses 10 anos se passaram muito rápido, porque ele amava e ama muito ela. E aí ela se converteu de uma maneira assim tremenda. Hoje ela é uma pastora, ela traz pregações maravilhosas, ela é um exemplo de mulher. Eles lideram muitas pessoas. E eu vejo isso lindo, e me lembro também de o quanto que Jacó também, ao trabalhar ali por Raquel, que ele amava, na palavra diz, né, que os 7 anos para ele foram como que dias, porque era o amor envolvido ali. Então percebe que quando você ama de uma maneira muito grande algo, você faz ali com um amor tão grande que aquilo parece para você leve. E o nosso trabalho é como uma adoração ao Senhor. Nós precisamos envolver a nossa vida com adoração, com louvor, com estar cercado com a palavra do Senhor e citando a palavra do Senhor. Todos os dias, todas as situações, você pode citar a palavra do Senhor. E ao falar a palavra do Senhor, ao adorar a Deus, você vai perceber que a sua vida, que a sua estrutura vai mudar. E nós precisamos a cada dia declarar a palavra do Senhor. Como ali no Salmo 19, quando nós dizemos: Senhor, que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti, sejam para o Teu louvor. E nós precisamos, não somente no Salmo 19, gravar esse Salmo do Senhor e declarar, mas como ali fala, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor, ela traz luz, ela traz revelação, ela traz claridade. E nós precisamos estar prontos e aptos para falar a palavra do Senhor. Ali na armadura que o Senhor nos dá em Efésios, uma das armas de guerra é a palavra. Então, ela é uma arma de guerra e uma arma poderosa a ser usada. E nós precisamos ter este costume, adquirir esse costume de falar a palavra do Senhor. O que me veio forte nesta manhã é isso, a palavra do Senhor, falar a palavra do Senhor.
Todas essas lendas que falam a respeito de Og, a respeito do que aconteceu, a respeito de como ele foi morto, tudo isso aqui que fala a respeito de Moisés, desse cântico dele, desta última oração, meio que um lamento de oração a ele e adoração ao Senhor. É isso como ele começa a oração adorando ao Senhor, louvando, e como nós vimos do Pai Nosso, que Jesus deixou para nós também como modelo a oração do Pai Nosso, de que ele começa adorando ao Senhor. Que todos os nossos dias nós comecemos o dia louvando e adorando ao Senhor. Faça uma lista e leia essa lista toda manhã, dizendo que você é mais do que vencedor, de que você é amada do Senhor, que você é escolhida do Pai. Você pode encorajar ao invés de desencorajar você mesmo. Você pode alegrar a sua alma ao invés de estar triste. Uma das características do fruto do Espírito é a alegria. E nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, para que nós estejamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos alegrar o coração de Deus. Nós precisamos estar fortes para vencer, para guerrear. E nós precisamos guerrear com as nossas próprias palavras. Controlar a nossa boca. Peça ao Senhor que coloque um anjo para te ajudar a controlar a sua boca. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar a controlar o que você fala. É um teste, é um treinamento, é forte isso. É difícil muitas vezes você controlar a sua boca. Mas se você começar, você vai conseguir controlar os seus impulsos. A Bíblia diz que na boca está o poder da vida e da morte. E ao fazer os treinos de o que dizer, você vai perceber que você consegue. As mesmas palavras boas que saem da tua boca, também pode sair palavras más. E o Senhor diz na palavra dele que não pode sair água limpa e água contaminada da mesma fonte. Então nós precisamos nos tratar, nos curar, e através de Jesus Cristo, porque lógico, nós sabemos que a cura, o tratamento só pode vir dele, mas o Senhor nosso Deus, ele nos dá essa capacitação. A palavra dele, através da leitura da palavra, através de salas como esta, nós podemos aprender como fazer. Então nós precisamos colocar esse treino e treinar isso todos os dias. Eu não fiz a minha lista ainda dessas declarações que eu vou fazer, mas me vem à mente de como nós podemos fazer. E nós precisamos colocar em prática. Hoje eu já percebo o quanto mais eu consigo me segurar, me dominar, não responder, de repente, à altura de uma provocação, em algumas situações. Em outras, não. Mas nós precisamos estar aptos. O Senhor, ele quer nos encontrar irrepreensíveis no dia da sua vinda. E como nós vamos chegar a isso? Se até com as nossas palavras, muitas vezes nós nos maldizemos, nós falamos coisas que não devemos a nosso respeito. Nós pensamos coisas ruins a nosso respeito, por isso nós falamos, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos pensar coisas boas, pensar com a mente de Cristo, envolver a nossa vida com a palavra, a ponto de que nós estejamos treinados para falar coisas que agradem ao nosso Deus. Amém? Algum dos irmãos quer acrescentar algo? Nós podemos fazer a oração de encerramento. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome e engrandecido seja o teu nome, Deus. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é aquele que faz a ferida e que a cura.
cura. E nós te louvamos por isso, Pai, porque quantas vezes nós aprendemos através de alguma enfermidade que nós somos curados, o quanto nós aprendemos a respeito, Senhor, de tantas coisas. A tua palavra diz que há mais alegria na casa do luto do que na festa, porque ali nós aprendemos tantas coisas, Senhor, tantas coisas. E hoje, nesta manhã, nós queremos te louvar, te bendizer, enaltecer o teu nome, porque o Senhor é grande e grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quantos e quantos testemunhos, quantas e quantas maravilhas nós temos para encher a nossa boca e dizer, porque o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem trazido a nós cura e libertação. E nós te louvamos esta manhã. Ensina-nos, Senhor, com a nossa boca, confessarmos a palavra, falarmos a tua palavra, encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração, a nossa mente de esperança. Coloque em nós a mente de Cristo, Senhor, para que nós venhamos pensar com a tua mente e não com a nossa. Ensina-nos, Senhor, porque nós somos embaixadores nesta terra. Ensina-nos a orar a palavra como convém, como o Senhor nos ensina. Espírito Santo, nós não sabemos orar, mas o Senhor pode nos guiar, o Senhor pode guiar a nossa oração, para que ao orarmos, nós venhamos agradar o teu coração. E nós sabemos que nossas orações, elas são o Senhor pega essa oração, é levada, ela se junta com a oração dos santos no teu trono. E aí o Senhor respira essa oração. O Senhor respira essa nossa oração. O Senhor inspira essa nossa oração. E ao expirar é a resposta de oração. E que nessa resposta de oração, Senhor, o Senhor possa nos atender. Que nós possamos orar exatamente o que o Senhor quer ouvir. E que o Senhor possa atender a nossa oração, que nós não venhamos querer ludibriar o Senhor através da nossa oração, como fez aqui Moisés. Ele já sabia a sua resposta, mas mesmo sabendo que o Senhor, e sabendo que o Senhor é bom, ele ali orou ao Senhor, mas o Senhor, como justo juiz, não voltou atrás na sua decisão. E nós, Senhor, hoje vivemos através do tempo da graça e temos Jesus Cristo aí, que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso advogado, e o Senhor nos olha através de Jesus. Na nossa mente humana, é muito difícil de compreender certas coisas, mas que o Senhor venha e nos ensine, e nos mostre, Pai, que nós precisamos te louvar, te adorar e agradecer a Ti pelas coisas boas. Nós podemos sim agradecer ao invés de maldizer. Nós podemos sim te louvar ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a cumprir a Tua vontade. E novamente eu cito o Salmo 19. Que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti. Que não seja à toa, Senhor, essas salas que nós estamos, as reuniões que nós frequentamos. Que não seja à toa, Senhor, de maneira alguma, mas que sirvam de ensinamento para que nós venhamos exercer a Tua palavra, praticar a Tua palavra, praticar o desejo do Teu coração. E que nós a cada dia nos acheguemos mais a Ti, tenhamos, Senhor, comunhão contigo. Senhor, nesta manhã eu peço a Ti que o Senhor venha visitar cada família aqui representada, os nossos irmãos que também não estão aqui na sala, que o Senhor possa visitar cada um deles, trazendo cura para o físico, para o emocional, para o espiritual, Senhor. Traga os Teus filhos para perto de Ti. Que o Senhor fale com uma voz doce, que o Senhor atraia-os à Tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar todas as pessoas que estão nas nossas listas de oração, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura e, Senhor, que essas pessoas tenham um testemunho novo. Que o Senhor possa hoje dar um testemunho novo de vida à vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã. Amém, Senhor. Fica conosco. Amém.
Eu queria só compartilhar rapidinho, não deu tempo de abrir o microfone, que eu tava longe do celular, não tava achando. Amém, glória a Deus. Você falou, né, bastante de adoração. E recente a gente aprendeu, né, eu falo a gente, porque a Cleide também está participando de um encontro, e a gente aprendeu da palavra avodá, que ela é uma palavra hebraica, que ela significa adoração. Só que além dela significar adoração, essa mesma palavra, ela também significa trabalho. E aí a gente fez uma reflexão sobre isso, né? Que o mesmo peso espiritual, que a gente que tem que essa palavra ela tem esse mesmo significado. Então que Deus ele recebe também o nosso trabalho como uma adoração. Aí a gente ficou fazendo umas reflexões, né, sobre o que é adorar, né? E aí a gente trouxe a pessoa que estava coordenando ali o grupo que a gente participa, ele trouxe um significado que eu achei tão bonito, porque a gente conversou, o que é adoração, né? É assim, a gente ficar assim, né, cantando louvores, levantando ali o braço, né, fecha ali o olho, assim, sabe aquela coisa assim, adorando. E aí ele falou assim que ele refletindo sobre isso, que o Senhor trouxe assim para ele, foi o Caselato, né, que a adoração é o que? É uma posição espiritual no nosso viver diário. Ou seja, o que é um estilo de vida santo, né, um estilo de vida, assim, separado a Deus. Então ele falou que essa coisa que a gente faz, né, tipo, quando a gente tá, assim, em adoração, que a gente, né, fecha o olho, levanta o braço e tá ali, né, adorando ali, cantando ali o louvor, né, louvando e tal. Isso é meio que o resultado final de uma pessoa que tem um estilo de vida santo, separado a Deus, né? Então, eu achei muito bonito isso, que é uma posição espiritual no nosso viver diário. Então, quando você tem um dia no qual as suas atitudes, as suas ações é de uma pessoa separada a Deus, né? Santo, né? Que você está se santificando em tudo, a consequência ali é você chegar nesse momento ali de adoração. Mas eu achei bonita essa explicação ali que ele trouxe. Queria só compartilhar aqui para acrescentar ali, não. Já que foi dito sobre adoração, né? Então é isso, meus queridos. Amém, glória a Deus. Até amanhã, gente. Bom dia, irmãs. Qual capítulo foi hoje? Hoje foi 3. O capítulo 3? Isso. Ok, amanhã é o 4, então. Isso. Isso mesmo. Bom dia, gente. Até amanhã. Obrigado, Bom amada. dia. Deus abençoe.